Livro de Enoque, capítulo 61. A gente terminou no 60. Vamos lá. Naqueles dias eu vi que longos cordões foram dados àqueles anjos, os quais tomaram suas asas e fugiram em direção ao norte. Eu perguntei ao anjo, dizendo: Para onde eles levaram aqueles longos cordões e para onde se foram? E ele disse: Eles foram medir. O anjo, qual continuava comigo, disse: Essas são as medidas dos jutos, e cordas serão trazidas para que eles possam confiar no nome do Senhor para sempre e sempre. Eu acho que é justos aqui, tá? A palavra tá, faltou o S. O eleito começará a habitar com o eleito. Essas são as medidas que serão dadas pela fé, aos quais fortalecerão as palavras de retidão. Essas medidas revelarão todos os segredos das profundezas da terra. E acontecerá que naquele que foram destruídos no deserto e os que foram devorados pelos peixes do mar e pelas bestas do campo, retornarão e confiarão no dia do eleito, pois ninguém perecerá na presença do Senhor Deus, nem ninguém será capaz de perecer. Então eles receberão um mandamento, todos os quais estavam nos céus acima, para quem foi dado um poder combinado, voz e esplendor semelhante ao fogo. E a primeira com suas vozes eles abençoarão, exaltarão-no, glorificando com sabedoria e atribuirão a ele sabedoria com a palavra e com o sopro da vida. Aqui está falando de ressurreição dos mortos, né? Então claramente tem ligação com a ressurreição dos mortos, falando de eleito e falando do eleito, dos eleitos e do eleito, ou seja, que provavelmente ele está continuando a falar do milênio, ainda mais porque está falando de ressurreição dos mortos, né? Vamos continuar. Versículo 10. Isso. Versículo 11. Então o Senhor Deus assenta sobre o trono de sua glória e o eleito, o qual julgará todas as obras do santo acima no céu, e nenhuma balança ele pesará suas ações, e numa balança ele pesará suas ações. Quando ele levantar seu semblante para julgar seus caminhos secretos na palavra do nome do Senhor Deus e seu progresso no caminho do justo julgamento do Altíssimo Deus. Eles falarão com vozes unidas, abençoarão, glorificarão, exaltarão e orarão em nome do Senhor Deus. Ele chamará a todo o poder dos céus, a todo santo acima e ao poder de Deus, o querubim, o serafim, o alfanim, todos os anjos de poder, todos os anjos de principados, a saber do eleito e as demais forças existentes sobre a terra e sobre o mar naquele dia. E levarão suas vozes unidas, abençoarão, glorificarão, orarão e exaltarão com o espírito da fé, com o espírito da sabedoria e da paciência, com o espírito da misericórdia, com o espírito do julgamento e da paz e com o espírito da benevolência. Todos dirão com vozes unidas: Abençoado é ele, e o nome do Senhor Deus será abençoado para sempre, sempre. Todos os quais não dormem o abençoarão acima no céu. Todo santo no céu o abençoará, e todo eleito que habita no jardim da vida, e todo espírito de luz que é capaz de abençoar, glorificar, exaltar e orar em seu santo nome, e todo homem mortal, mais do que os poderes do céu, glorificará e abençoará seu nome para sempre e sempre. Pois grande é a misericórdia do Senhor Deus, longânimo ele é, e todas as suas obras, todo o seu poder grande são as coisas que ele tem feito e tem revelado aos santos e aos eleitos em nome do Senhor Deus. Isso se assemelha a Apocalipse capítulo 21, quando Deus é adorado no trono branco por todos. Muito semelhante, tá? Apocalipse capítulo 21, se eu não me engano. Então o Senhor ordenou aos reis, aos príncipes, os exaltados, capítulo 62, e aqueles que habitam na terra, dizendo: Abri vossos olhos e elevai vossas buzinas, se sois capazes de compreender o Messias. O Senhor Deus assentou-se sobre o trono de sua glória, e o espírito de retidão foi colocado sobre ele. A palavra da sua boca destruirá todos os pecadores e todos os mundanos, os quais pereceram na sua presença. Naquele dia todos os reis e os príncipes, os exaltados e todos os que possuem a terra se colocarão em pé, verão e perceberão aquele que está assentado no trono da sua glória, e de diante dele os santos serão julgados em retidão.
e que nada que será falado diante deles será falado em vão. Inquietação virá sobre eles como sobre uma mulher em trabalho de parto, cujo labor é severo, quando seu filho vem à boca do ventre e ela encontra-se em dificuldade de dar à luz. Uma porção deles olhará para a outra, eles ficarão atônitos e baixarão seus semblantes, e a aflição o prenderá quando eles virem o filho da mulher assentado sobre o seu trono. Aqui é a exaltação de Cristo vindo de glória, todo joelho, toda língua se dobrará e confessará que ele é o Senhor. Isso, e como é que alguém rejeita o livro de Enoque baseado em que exatamente? Porque quem acompanha meu canal viu a refutação ou uma análise de um comentário que foi feito lá pelo Iago, dos 2 dedos de teologia, contra o livro de Enoque, que assim foi muito ridículo, sabe? Os argumentos que o cara utilizou foi muito baixo mesmo, né? Versículo 10. Então os reis, os príncipes e todos os que possuem a terra glorificaram aquele que tem domínio sobre todas as coisas, aquele que teve em conselho, pois desde o princípio o Filho do Homem existiu em segredo, o qual o Altíssimo preservou na presença do seu poder e foi revelado aos eleitos. Ou seja, quando Jesus vem, desce em carne. Quer dizer, desde o princípio, Cristo está lá com o Pai, ele é o Verbo, ele é a palavra do Pai, ele é o Verbo encarnado, né? No princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Ele semeará a congregação dos santos e dos eleitos, e todo eleito ficará diante dele naquele dia. Todos os reis, príncipes, o exaltado e aqueles que governam sobre toda a terra cairão sobre suas faces diante dele e o adorarão. Eles colocarão suas esperanças neste Filho do Homem, orarão a ele e implorarão por misericórdia. Então o Senhor Deus se apressará em expeli-los da sua presença. Suas faces ficarão cheias de confusão e suas faces se cobrirão de escuridão. Os anjos tomarão para castigo aquela vingança. Os anjos os tomarão para castigo. Aquela vingança poderá ser infligida naqueles que têm oprimido seus filhos e seus eleitos, e eles se tornarão como um exemplo aos santos, aos seus eleitos. Através deles, estes serão feitos jubilosos, pois a ira do Senhor Deus descansará sobre eles. Então a espada do Senhor Deus se embebedeirá com o seu sangue, mas os santos e os eleitos serão salvos naquele dia. A face dos pecadores e dos mundanos daquele tempo em diante, eles não verão. O Senhor Deus permanecerá sobre eles, e com este Filho do Homem eles habitarão, comerão, deitarão e levantarão para sempre e sempre. Maravilhoso, né? Muito mais detalhes do que o Apocalipse nos dá e do que alguns profetas acabam nos dando também. Os santos e eleitos têm se levantado da terra, têm deixado de deprimir seus semblantes e terão sido vestidos com a vestimenta da vida. Aqueles vestidos da vida estão com o Senhor, Deus, em cuja presença suas vestimentas não envelhecerão e será diminuída sua glória, e nem será diminuída sua glória, né? Quando Paulo vai falar de um corpo incorruptível, se revestir de toda incorruptibilidade, né? A velhice, os desejos carnais mundanos já não farão parte de nós, né? Capítulo 63, o arrependimento inútil dos reis e poderosos. Naqueles dias, os reis que possuíram a terra serão punidos pelos anjos de sua ira, onde quer que eles lhes sejam entregues, para que ele possa dar descanso por um curto período de tempo, e para que eles prostrem-se diante dele e adorem o Senhor Deus, confessando seus pecados diante dele. Eles abençoarão e glorificarão o Senhor Deus, dizendo: abençoado é o Senhor Deus, o Senhor dos reis, o Senhor Deus, o Senhor dos ricos, e o Senhor da glória e o Senhor da sabedoria. Ele iluminará toda coisa secreta, seu poder de geração em geração e sua glória para sempre e sempre. Profundos são todos os seus segredos, e intocável sua retidão, não pode ser calculada. Agora nós sabemos que devemos glorificar e abençoar o Senhor dos reis, o qual é rei sobre todas as coisas. Eles também dirão: quem nos tem permitido ficar para glorificar, louvar, abençoar e confessar a presença de sua glória? E agora pequeno é o repouso que nós desejamos, mas nós não os encontramos. Nós rejeitamos e não o possuímos. Luz passou diante de nós e a escuridão tem coberto nossos tronos para sempre. Pois não
pois nós não confessamos diante dele, não temos glorificado o nome do Senhor dos Reis, não temos glorificado o Senhor em todas as suas obras, não temos confiado no cetro do nosso próprio domínio, mas temos confiado no cetro do nosso próprio domínio e da nossa glória. Naquele dia do nosso sofrimento e da nossa angústia, ele não nos salvará, nem encontraremos descanso. Confessamos que nosso Senhor é fiel em todas as suas obras, em todos os seus julgamentos e em sua retidão. Em seus julgamentos ele não paga nenhum respeito. Ele não paga nenhum respeito a pessoas, e nós devemos apartar-nos de sua presença por causa dos nossos maus atos. Todos os nossos pecados são verdadeiramente sem número. Então eles dirão a si mesmos: nossas almas estão saciadas com os instrumentos de crime, mas que não nos impede de descer ao ventre flamejante do inferno. Daí em diante seus semblantes se encherão de escuridão e confusão diante do Filho do Homem, de cuja presença eles serão expulsos, e diante do qual a espada permanecerá expelindo-os. Assim diz o Senhor Deus: este decreto e julgamento será contra os príncipes, os reis, os exaltados e aqueles que possuem a terra, na presença do Senhor Deus. Né? Aí. Então, a punição para esses homens que hoje nos fazem sofrer, nos controlam, que reinam em injustiça, eles não terão perdão por tudo que eles fizeram. Agora, cabe a nós termos paciência para suportar tudo isso, né? Sem cometer crimes, pecados contra o nosso Senhor, tá? Capítulo 64, visão dos anjos caídos no lugar do castigo. Eu vi outros semblantes naquele lugar secreto. Ouvi a voz de um anjo dizendo: estes são os anjos que desceram do céu à terra, revelaram o segredo aos filhos dos homens e seduziram os filhos dos homens para cometerem pecado. Capítulo 65. Enoque prediz a Noé do dilúvio e sua própria preservação. Naqueles dias Noé viu que a terra inclinou-se e que a destruição se aproximava. Então ele levantou seus pés e foi para os confins da terra, para a habitação do seu bisavô Enoque. E Noé clamou com uma amarga voz: ouve-me, 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 3 vezes. E ele disse: dize-me o que está acontecendo sobre a terra, pois a terra trabalha e é violentamente abalada. Certamente eu perecerei com ela. Depois disso, houve uma grande perturbação na terra e uma voz foi ouvida desde o céu. Eu caí sobre minha face e então meu bisavô Enoque veio e colocou-se ao meu lado. Pela narrativa é como se Noé tivesse escrito, né? E é natural que isso tenha acontecido, né? Ele disse-me: por que clamas a mim com um amargo clamor e lamentação? Um mandamento partiu do Senhor contra aqueles que habitam na terra, para que eles sejam destruídos, pois eles conhecem todo o segredo dos anjos, toda a obra opressiva, o poder secreto dos demônios e todo o poder daqueles que cometem sortilégios, tanto quanto daqueles que fazem imagens fundidas em toda a terra. Eles sabem como a prata é produzida do pó da terra e como na terra a gota metálica existe, pois o chumbo e o estanho não são produzidos da terra como fonte primária de sua produção. Até a Bíblia sabe, né? Das composições químicas. Há um anjo colocado sobre ela e o anjo luta para prevalecer. Depois disso, meu bisavô Enoque agarrou-me com sua mão, levantando-me e disse-me: vai, pois, eu pedi ao Senhor Deus a respeito dessa perturbação da terra, o qual respondeu: por conta da impiedade deles, seus inumeráveis julgamentos foram consumados diante de mim. Com respeito às luas, eles inquiriram e têm conhecimento de que a terra permanecerá com aquele que habita sobre ela, e que esses não terão lugar de refúgio para sempre. Eles descobriram segredos e eles são aqueles que têm sido julgados. Mas não você, meu filho. O Senhor Deus sabe que tu és puro e bom, livre de reprovação do descobrimento de segredos. Ele, o santo, estabelecerá seu nome no meio dos santos e te preservará daqueles que habitam sobre a terra. Ele estabelecerá sua semente em retidão com domínio e grande glória, e da sua semente se espalhará retidão e os homens santos sem número para sempre. Capítulo 66. Os anjos das águas são instruídos a não salvar os homens.
Depois disso, ele mostrou-me os anjos de punição, os quais estão preparados para vir e liberar todas as forças da água subterrânea e espalhadas sobre todos os habitantes da terra para o seu castigo e destruição. O Senhor dos Espíritos deu então a ordem aos anjos que partiam para que não deixassem escorrer as águas, mas sim retê-las, e para não tomar os homens e nem preservá-los, pois esses anjos eram os anjos que presidiam as águas. Nessa hora eu me afastei de Enoque. Promessa de Deus a Noé, lugares de punição dos anjos e dos reis. 67. Naqueles dias a palavra de Deus veio a mim e disse: Noé, tua sorte chegou. A minha presença será um destino sem mancha, um destino de amor e retidão. Agora então os anjos trabalharão as árvores, mas enquanto eles procedem nisto, eu colocarei minha mão sobre elas e as preservarei. A semente da vida se erguerá dela, e uma mudança tomará lugar para que a terra seca não seja deixada vazia. Eu estabelecerei tua semente diante de mim para sempre, e a semente daqueles que habitam contigo na superfície da terra. Ela será abençoada e multiplicada na presença da terra em nome do Senhor. Eles confinarão aqueles anjos que descobriram a impiedade naquele vale ardente. É que eles serão confinados, o qual o princípio meu bisavô mostrou-me no oeste, onde há montanhas de ouro e prata, de ferro, de metal maciço e de estanho. Eu vi aquele vale no qual há uma grande perturbação e onde as águas são agitadas. E quando tudo isso foi executado da massa, da massa fluida de fogo, e na perturbação que prevaleceu naquele lugar, levantou-se um forte cheiro de enxofre que misturou-se com as águas, e o vale dos anjos que haviam sido culpados da sedução queimou-se debaixo da terra. Através daquele vale, rios de fogo também estavam fluindo, para os quais aqueles anjos serão condenados, os quais seduziram os habitantes da terra. Vai ser um lago de fogo, né? Aqueles dias essas águas serão para os reis, aos príncipes, aos exaltados e para os habitantes da terra, para a cura da alma e do corpo, para o julgamento do espírito. Seus espíritos serão cheios de luxúria, para que eles possam ser julgados em seus corpos, porque eles negaram o Senhor Deus, e apesar de eles receberem sua condenação dia após dia, não acreditaram em seu nome. E como a inflamação dos seus corpos será grande, assim os seus espíritos sofrerão uma transformação para sempre, pois nenhuma palavra que é pronunciada diante do Senhor será em vão. Julgamento veio sobre eles porque eles confiaram em sua luxúria carnal e negaram o Senhor Deus. Naqueles dias as águas daquele vale serão transformadas, pois enquanto os anjos forem julgados, o calor daquelas fontes de água sofrem umas alterações. E enquanto os anjos acenderem a água das fontes novamente, sofrem umas alterações e congelam. Então eu ouvi o Santo Miguel respondendo e dizendo: Este julgamento com o qual os anjos serão julgados dará testemunho contra os reis, príncipes e aqueles que possuem a terra. Pois essas águas de julgamento serão para a sua cura e para a morte de seus corpos. Mas eles não perecerão e não acreditarão que as águas serão transformadas e tornadas como fogo, que arderá para sempre. Claramente aqui é o lago de fogo, né? Mas diz o quê? Que matará o corpo, né? Para a morte de seus corpos, né? Para a cura e para a morte de seus corpos, né? Deixa eu ver. 20 minutos, tá ótimo. Depois a gente vai continuar do capítulo 68. Então foi do 61 ao 67, né? Do 61 ao 67.